Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, tratando sobre processo civil, vamos falar de competência. Lembrando que eu sempre falo no início da nossa série de vídeos resumidos, essa é uma série de vídeos sintéticos, bem objetiva e bem rápida para revisar a matéria. Então, se você nunca viu essa matéria antes, recomendo que pare e assista algum vídeo de aula de algum professor, leia algum livro de doutrina, leia os artigos do Código de Processo Civil, algum PDF de cursinho, para primeiro ter essa visão mais aprofundada da matéria. Essa é uma série mais adequada para quem quer revisar, está numa reta final de um concurso, vai fazer uma prova, então essa série é para você. Então vamos lá, olho no mapa. O que a gente pode falar sobre competência? Sobre competência, a gente tem muita coisa para dizer. Inicialmente, a gente vai falar aqui sobre o conceito, os objetivos, dar uma pincelada inicial sobre a competência relativa e absoluta, falar sobre identidades procedimentais e os critérios para fixação de competência. A gente vai se aprofundar nas competências absoluta e relativa às espécies nos próximos vídeos. Nesse aqui vai ser uma parte inicial. Então vamos lá? Sobre o conceito, o que a gente pode falar? O conceito tradicional da competência é aquele clássico, competência à medida da jurisdição. Competência à medida da jurisdição. Esse conceito está superado. Por quê? Porque se entende que a jurisdição ela é uma coisa só. O juiz ele tem jurisdição, ele não tem uma medida limitada, ele tem uma jurisdição completa. O que acontece é, já entrando no conceito atual, né, é uma limitação do exercício legítimo da jurisdição. Então, o conceito atual de competência seria a limitação do exercício legítimo da jurisdição. O juiz que tem uma limitação territorial de competência, ele não tem uma jurisdição menor do que o outro. Ele tem uma limitação do exercício dessa jurisdição, mas a jurisdição é única. Lembrar aqui do princípio do competência. O que é isso? Competência. É aquele princípio que diz que o juiz, mesmo incompetente, ele tem a competência para dizer que é incompetente. Porque se o juiz não tivesse essa competência, pensa comigo, se o juiz não tivesse essa competência, a competência de se dizer incompetente, ele teria que fazer o quê? Teria que mandar esse processo para o tribunal e o tribunal dizer que ele não é competente. Mas se ele se reconhece incompetente, ele mesmo pode dizer. Então ele tem essa competência mínima, essa competência, como diz os alemães. Ele tem essa competência de dizer que é incompetente, mesmo ele não sendo competente para aquele processo, certo? Então lembrar aqui do princípio do competência no conceito atual, moderno de jurisdição. De competência, na verdade. Jurisdição é única. Quais são os objetivos da competência no processo civil? São dois. É organização de tarefas, organizar as tarefas do Poder Judiciário e racionalização do trabalho. Dividir esse trabalho, que tem processo pra caramba no Brasil todo, dividir por territórios, dividir por áreas de atuação, competência da Justiça Federal, competência da Justiça Estadual e por aí vai. Já começando a pincelar, a gente vai falar da competência relativa. O que é a competência relativa? Ela é a competência baseada na vontade das partes. É uma competência que, se a parte interessada naquela regra de competência não alegar nada, não falar nada, o processo segue normalmente. Quem são os legitimados para alegar a incompetência relativa? São três, na verdade. Na verdade, se você for parar para pensar, é um só, é o réu. Mas são três porque é o réu, é o Ministério Público atuando como réu, ou o assistente do réu. Se você for parar para pensar, é só o réu, só a parte demandada. A parte demandante, o autor, ele não pode alegar uma incompetência relativa. Por quê? Porque ocorre uma preclusão lógica para ele. Ou seja, se ele ingressou com aquele processo, naquele juízo, que ele mesmo considera incompetente, não faz sentido. Não faz sentido o autor ingressar, ser legitimado para arguir a competência relativa, no processo que ele mesmo entrou ali. Então, ocorre uma preclusão lógica para o autor. A mesma coisa para o MP, quando atuar como autor, o assistente do autor e o demandado a lide pelo autor. Esses não podem alegar a incompetência relativa, porque ocorreu a preclusão lógica para eles, certo?
E o reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Se a incompetência relativa é baseada na vontade das partes, o juiz pode reconhecer de ofício? Em regra, não. Mas existem duas exceções, que é nos contratos. Em contratos, quando houver cláusula abusiva, o juiz pode declarar a ineficácia daquela cláusula do contrato, certo? Antes da citação, ocorre a preclusão temporal para o juiz. Aquele contrato ele pode declarar a ineficácia daquela cláusula abusiva antes da citação. Depois, ocorre a preclusão temporal, se ele não declarar a ineficácia antes da citação. Então, ocorre aí uma preclusão temporal para o juiz. Ele passa a ser incompetente para declarar a abusividade daquela cláusula no contrato. E no juizado especial, o juiz pode declarar-se incompetente à competência territorial. O que acontece essa diferença do juizado comum para o juizado especial? No juizado comum, a competência territorial é relativa e o juiz não pode se declarar territorialmente incompetente se as partes não falarem nada, se o réu não disse nada. Ele aceitou aquela competência, precluiu. Já no juizado especial, não. No juizado especial, se o juiz detectar que ele é territorialmente incompetente, ele julga aquele processo sem resolução de mérito. Ele emite uma sentença terminativa naquele processo. Então, no juizado especial é diferente, certo? Vamos lembrar aqui. E sobre a incompetência absoluta, já é diferente. A incompetência absoluta é diferente. A incompetência absoluta, ela tem como base a ordem pública, diferente da relativa que tem como base a vontade das partes. Aqui é regra de ordem pública. Os legitimados para arguir essa incompetência absoluta são todas as partes do processo. Todos os sujeitos do processo, na verdade, mais que as partes. E em recurso especial, recurso extraordinário. É possível arguir essa incompetência absoluta sem pré-questionamento? Aqui é uma divergência doutrinária. A doutrina majoritária entende que não, que é necessário o pré-questionamento nas instâncias anteriores, nas instâncias inferiores, para alegar lá no STJ ou no STF, em recurso especial, recurso extraordinário, a incompetência absoluta, mesmo sendo de ordem pública. Então, a doutrina majoritária entende que é necessário o pré-questionamento. Mas existem vozes diferentes. Uma doutrina minoritária entende que, já que é uma questão de ordem pública, não precisa o pré-questionamento. Eles podem alegar isso lá no STJ e no STF, e o STJ e o STF teriam a obrigação de declarar essa incompetência. Não é o que prevalece, certo? Então, essa é a pincelada inicial na competência absoluta, que a gente vai detalhar mais no próximo vídeo. Sobre identidades procedimentais. Identidades procedimentais, o que a gente tem para dizer aqui? A gente tem para dizer sobre o recurso contra a declaração de incompetência, como ficam os atos já praticados e a forma de alegação da incompetência. Qual é a forma de alegação da incompetência? É a preliminar de contestação. Então, o réu, na sua contestação, lá antes de falar sobre o mérito, ou seja, na preliminar, ele vai alegar a incompetência do juízo. Os atos já praticados, como ficam? Os atos já praticados, eles têm uma natureza dilatória. A incompetência tem uma natureza dilatória, porque ela não tem uma natureza peremptória. Ela não termina o processo ali, ela tem uma competência dilatória. Para esses atos já praticados num processo em que se detectou que o juiz é incompetente. Quando o processo for para o juízo competente, esse juízo competente vai decidir sobre os atos já praticados, salvo, vamos lembrar, no juizado especial. No juizado especial, como eu disse, o julgador vai julgar sem resolução de mérito. Ele vai terminar o processo sem resolução de mérito. Ele não manda para o juízo competente. A parte que tem que entrar com outro processo lá no juízo competente. Então, no juizado especial, a incompetência tem natureza peremptória, diferente.
no juizado comum tem natureza dilatória, certo? Também vamos lembrar da acumulação de pedidos de competência absoluta em juízo absolutamente incompetente. Se a parte cumulou um pedido de competência absoluta, ela tem um processo, ela acumulou 2 pedidos. Um, que o juiz é competente, e o outro pedido, naquela mesma petição inicial, que o juízo é absolutamente incompetente. Quanto a esse que ele é absolutamente incompetente, ele vai também tem natureza peremptória. O juiz vai julgar sem resolução de mérito essa parte do pedido daquele demandante, daquele autor, certo? Então, nesses 2 casos, acumulação de pedidos, em que um deles é absolutamente incompetente, e no juizado especial vai ter natureza peremptória, mas a regra é ter natureza dilatória. E qual é o recurso para a declaração de incompetência? Isso aqui foi uma divergência doutrinária por bastante tempo, mas no informativo número 639 do STJ, informativo 639 do STJ, ele definiu essa matéria. É o agravo de instrumento. Mesmo que não haja a previsão expressa de agravo de instrumento no rol do 1015, o STJ entendeu que esse rol das hipóteses do agravo de instrumento tem a taxatividade mitigada. Então, o agravo de instrumento vai ser possível nas hipóteses legais ou em urgência, uma situação de urgência que não esteja necessariamente prevista no rol do 1015, mas há necessidade de um recurso naquele momento para sanar aquela urgência. Então, contra a declaração de incompetência, cabe o agravo de instrumento. Isso aqui é importante, vamos memorizar isso aqui. E quais são os critérios para a fixação da competência? São 7. Vamos lembrar deles, e esses critérios são verificados nessa ordem, do 1 até o 7. Primeiro, a gente vai verificar se é competência da justiça brasileira. Esse processo é de competência da justiça brasileira? Sim ou não? Se sim, a gente passa para o segundo. É competência dos tribunais superiores ou algum órgão atípico? Tribunais superiores, é competência lá do STJ, do STF, é competência originária deles? Se não, a gente passa para o terceiro. É competência do juízo comum ou do especial? Se for competência do juízo especial, é competência da justiça militar? É competência da justiça eleitoral? É competência da justiça trabalhista? Se não for, é a competência da justiça comum, que é residual. Se for competência da justiça comum, a gente passa para o quarto. Já que é comum, é a competência da justiça estadual ou da justiça federal, que ambas são justiça comum. É a competência da justiça estadual ou justiça federal. Depois de definido, é estadual ou federal, a gente define se é competência do tribunal ou competência do primeiro grau. Se for um recurso, é competência do tribunal. Se não for um recurso, for uma ação inicial, é competência do primeiro grau. Existem outros casos, além dos recursos, que são competência do tribunal. Mas aí vai das normas específicas a esse caso. Mas define, é competência do tribunal ou do primeiro grau. Se for do primeiro grau, a gente vai definir a competência do foro, de qual comarca, de qual seção. Comarca na Justiça Estadual, seção na Justiça Federal. Seção ou subseção na Justiça Federal. Então, de qual foro é essa competência? É a comarca de São João de Meriti, é a comarca de Angra dos Reis, aqui no Rio. Então, a gente vai definir de qual foro, de qual comarca é esse processo. Depois que a gente definiu de qual comarca, a gente define também se é hipótese de definir se é competência de juízo. É uma hipótese de competência de juízo? Por exemplo, juízo da infância e da juventude. É a hipótese do juízo da infância? Se for, manda para ele. Se não, é a comarca comum. Então, esses são os 7 passos para critério de fixação da competência. É bastante importante, porque isso aqui é verificado em cada processo que é ingressado no Poder Judiciário. E aqui que a gente define a competência do juízo. Essa é a passada inicial da competência. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre as competências relativas, as competências absolutas. Por exemplo, a competência territorial, que é relativa, a competência do valor da causa, que é relativa, mas tem exceções. A gente vai falar sobre as competências absolutas, que é pessoa, matéria e funcional.
A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, ok? Então, quanto a esse, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém aí. Eu faço esses vídeos para exercitar o compartilhamento da informação, do conhecimento, porque é isso que eu acho que faz diferença no nosso mundo. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, quando a gente compartilha o que a gente tem, o que a gente aprende, a gente multiplica esse conhecimento e a gente também multiplica o nosso próprio conhecimento, porque aquele a quem a gente está contando o que a gente aprendeu também vai compartilhar com a gente as dúvidas. Eu acho que não é assim, não, é assim. Você acha que é assim mesmo? Vai compartilhar as dúvidas, vai compartilhar algum ponto que a gente não pensou, que a gente não tinha pensado sobre aquilo que a gente acabou de falar, vai compartilhar também alguma coisa que ele leu em outro livro, em outra fonte diferente da nossa. Então a gente só tem a ganhar compartilhando o nosso conhecimento. E é isso que eu espero, compartilhando aqui com vocês. Comentem aí, coloquem seus comentários, complementando outras informações que vocês tenham sobre esse assunto. Alguma coisa que eu deixei de falar, alguma coisa que vocês gostariam que eu tivesse falado. Então comentem, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão estudando também para as provas, para os concursos, que compartilhando o conhecimento a gente vai mais longe, junto a gente vai mais longe. Então obrigado pessoal pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!